Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, né? E dessa vez eu quero falar sobre um assunto de relevância, sabe? É isso mesmo, vencer a incredulidade. É muito importante a gente entender isso. A incredulidade é um veneno silencioso que impede muitos de experimentarem as promessas de Deus. Falar sobre o perigo da incredulidade é tratar de um mal espiritual que pode paralisar, isso mesmo, vou repetir, é um mal espiritual que pode paralisar a vida de qualquer cristão. A incredulidade não é apenas ausência de fé, mas uma resistência à voz de Deus, um bloqueio que impede o fluir das suas promessas. A Bíblia nos mostra que muitos não alcançaram o que Deus tinha preparado porque não creram. A incredulidade gera desobediência, endurece o nosso coração e nos afasta da presença de Deus, claro, entristecendo o Espírito Santo. Precisamos aprender a vencer a dúvida e a confiar inteiramente no Deus que é fiel, pois somente a fé nos leva a experimentar o impossível. Eu queria pedir, pessoal, se possível, para vocês assinar o canal e não esquecer também de ativar as notificações, tá bom? Em primeiro lugar, a incredulidade impede de entrar nas promessas de Deus. Hebreus 3:19. Eles não puderam entrar na terra prometida porque se deixaram dominar pela incredulidade. A falta de fé pode nos impedir de experimentar o que Deus preparou para nossas vidas. Em segundo lugar, pessoal, a incredulidade bloqueia os milagres. Mateus 13:58. Em Nazaré, Jesus não realizou muitos milagres porque o povo não acreditava nele. Olha só, entende? Então não se manifestou muitos milagres, não se realizou muitos milagres, o poder não se manifestou, a unção não foi revelada àquele povo, porque o coração daquele povo, era um coração incrédulo. Existe uma passagem que diz: ele curou a muitos, no entanto, aqueles que não creram não usufruíram da bênção. A presença de Deus é poderosa, mas a incredulidade limita o poder divino, o agir de Deus na vida das pessoas. Quando Jesus se aproximava das pessoas, a primeira coisa que ele perguntava, qual era, pessoal? Deixe nos comentários. Se tu creres, se tu crê. Eram essas as palavras que Jesus dirigia aos aflitos, né? Em terceiro lugar, a incredulidade endurece o coração. Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como os que se rebelaram no deserto. A incredulidade gera resistência à voz de Deus e cria um coração fechado, né? Ou seja, foi o que aconteceu no deserto, né? As pessoas fecharam o coração e não viram, né? Não entraram na terra prometida, né? Aplicando hoje a nossa vida, significa que não creu, não pode acontecer o milagre, entende? O milagre é abortado muitas vezes por causa da gente não crer. Por isso que diz assim: hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração, como os que se rebelaram no deserto. Então, o coração endurecido, né? Ele impede a pessoa de crer. E por que está endurecido? Porque a fé, ela se esvaiu da vida da pessoa, né? Em quarto lugar, a incredulidade gera medo e insegurança. Mateus 14, e versículo 31. Quando Pedro começou a afundar, Jesus disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Entende? Então a incredulidade, o medo, sabe, a insegurança, leva-nos a afundar, isso mesmo, a afundar nos problemas, nos dilemas da vida, nas situações, enfim. A gente vai afundando, mas aquele que duvida abre espaço para o medo e faz, né? E perde o foco. Isso mesmo, perde o foco em Cristo. Entende? Em quinto lugar, pessoal, para a gente terminar aqui, a incredulidade nos afasta da salvação. João 3,18. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque rejeitou a fé. A incredulidade não é apenas fraqueza, mas uma barreira que separa o homem da graça de Deus. Entende? É isso que acontece. Quando a gente não crê, a gente não vai ver a glória, não vai viver a promessa, porque não creu.
mas se você abrir o coração, você vai começar a crer e você vai começar a viver aquilo que Deus tem para você. Muitas coisas virão rapidamente e outras coisas vão, claro, demorar um pouquinho de tempo, mas através da fé tudo é possível àquele que crê. Então siga sempre em frente, confiando, com resiliência, sabe? Com esperança, crendo naquilo que Deus é, sabe? Se refugie nele, busque a ele, acredite nele, se fortaleça nele, porque ele vai tirar você desse precipício, ele vai tirar você do fundo do poço, dessa opressão que você está sentindo, dessa angústia que domina o seu coração, dessa amargura enviada através de palavras, de setas, ou talvez de circunstâncias que você está vivendo. Talvez você esteja passando por um desemprego, esteja doente, esteja abatido, esteja passando por grandes desafios na sua vida, esteja sendo confrontado, está passando por um processo. Pois muito bem, não deixe que a incredulidade ela crie raiz no seu coração, mas siga sempre em frente. Eu sei que dói muitas vezes, sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente até geme, né? Muitas vezes até se entristece com algumas coisas, mas o importante é você seguir em frente, porque o inimigo está debaixo de nossos pés. Ele se levanta, ele luta, ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele muitas vezes quer nos frustrar, mas abra os seus olhos espirituais e lute com toda a força que há dentro de você contra toda a investida do inimigo para tirar de você a fé, para fazer você afundar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é isso, siga em frente. Declare guerra ao inimigo. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se fortaleça, se revista do poder de Deus e vá para cima, porque o diabo estará debaixo de nossos pés. Ele já foi vencido na cruz do Calvário e também através da ressurreição. Nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não deixe a incredulidade lhe trazer medo, insegurança, depressão, ansiedade. Não deixe que nada disso domine a sua vida. Respire fundo, sabe? Se levante na fé. Faça um sacrifício, ore, jejum e leia a palavra. Se fortaleça em Deus, porque com certeza Deus vai virar a chave e vai inserir você em um novo tempo. E o cão, ele vai perder, ele não vai ganhar. Não é que ele vai perder, ele já perdeu e vai continuar sempre como perdedor, e você será muito mais do que vencedor. Vou ficando por aqui, se possível, assine o canal, pessoal. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.